Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao Sempre um Papo. Esse projeto só é possível através da lei do Ministério da Cultura, Lei de Incentivo e Apoio a Projetos Culturais, com o patrocínio da Kim Ross, parceria da Academia de Letras do Noroeste de Minas e apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu. Hoje, Afonso me deu o privilégio de mediar uma grande pessoa, uma potente pessoa que nós temos aqui no palco. Seja muito bem-vindo, Nurit Ben-Samsun. Palmas para ela. Boa noite, mulheres e não mulheres. Primeiro, queria agradecer o convite, porque Sempre um Papo é muito interessante. Eu já tive até num outro evento do Sempre um Papo em São Paulo, que foi muito bacana também. Então, e não conheci Paracatu, estou aqui pela primeira vez. Então, estou achando tudo muito interessante. E o mais importante, já comi muitas empadinhas. Aqui nós temos várias pessoas, a gente quer agradecer a presença de cada um, e para a gente é um prazer. Eu queria que você falasse um pouco, para a gente começar, dentro do seu livro. São vários livros, viu, gente? Fiquei muito encantada com um pouquinho que eu pude prestigiar ali em cima, mas eu queria que você falasse um pouquinho, sobre a sua trajetória, dentro desse processo de falar, porque dentro do livro você fala um pouquinho sobre a questão da ecologia, da crise climática, você fala da questão da comunidade indígena e também da Amazônia. E esse tema é um tema bastante polêmico e as pessoas, às vezes, não falam tão abertamente desses temas. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho de como é isso. Você acha que as pessoas têm medo? Você acha que as pessoas estão ainda muito intimidadas? Como que isso acontece? Por que você fala desses temas com tanta facilidade, com tanta maestria? Bom, eu acho que eu vou usar até o meu próprio livro, Nuances, para responder essa pergunta da Rose. O Nuances, que é esse livro aqui, ele é um livro que tem 5 perguntas, que são: a gente vive uma emergência climática? A gente precisa desmatar a Amazônia para desenvolver o país? A gente, no Brasil, tem terra demais para pouco índio? A tecnologia vai resolver todos os problemas ambientais? E a 5ª pergunta é: a humanidade está, de fato, ameaçada de extinção? Mas, olha só, esse livro não tem nenhuma resposta. Então, o que é o livro? Para cada pergunta, tem 2 respostas afirmativas e 2 respostas negativas, 2 sim, 2 não, ponderados. Sim, a gente vive uma emergência climática, mas será que o clima não mudou sempre? Não, a gente não vive uma emergência climática, mas vem cá. Olha só, a gente está numa situação que o oceano está esquentando rapidamente. Então, todas as perguntas são respondidas de uma maneira ponderada. Para que serve isso? É tipo uma esgrima de argumentos. E aí é isso. Eu acho que a gente precisa refletir. É um livro feito para pensar. Não é para lacrar. Olha, claro que a gente vive uma emergência climática, gente, pelo amor de Deus. Não é para isso o livro. O livro é para fazer você pensar. Será que a gente vive? E esses argumentos que a gente escuta tantas vezes: nossa, mas no Brasil tem terra demais para pouco índio. O que é isso? Não sei quantos % da Amazônia são terras indígenas e a gente tem uma população de 1 milhão de pessoas indígenas no Brasil. Dessas, 1/3 mora nas cidades. Então, caramba, por quê? Como é que é? Então, a ideia é pensar nesses argumentos, é entender e eventualmente, desconstruir, cada um por si, os argumentos que são feitos. Então, o livro, além de ter a pergunta e essas respostas ponderadas, sobre cada uma dessas perguntas tem um conjunto de dados, que é para a pessoa olhar para o dado, que é uma realidade, e dizer: realmente, de fato, vou fazer esse lé com cré aqui, vou entender essa questão aqui melhor. Então, a questão ambiental, ela é uma questão, e não é à toa que esse livro chama Nuances, ela é uma questão cheia de nuances. Porque
Paracatu é um exemplo disso, né? Paracatu, que tem uma mineradora aqui, né? É o exemplo disso. Você tem um conjunto de impactos ambientais e violentos, mas você tem uma cidade que, de alguma maneira, se beneficia com emprego, se beneficia economicamente. Então, eu imagino que até as próprias pessoas em Paracatu devem se sentir assim, né? Tipo, eu acho essa mineradora horrível, mas essa mineradora também é legal, porque ajuda a gente a fazer A ou B ou C. Então, eu acho que esse exemplo, essa ambivalência, essa ambiguidade que a questão ambiental empurra a gente para ela, é que tem que levar a gente a refletir. E é muito claro, por exemplo, um dos argumentos que as pessoas usam a favor do desmatamento é o seguinte: os outros países todos desmataram tudo. Agora, quando chega na nossa vez, a gente não vai poder desmatar, porque o desmatamento pode, né, por exemplo, o desmatamento do cerrado, né, é uma questão interessante, desmatar o cerrado todo. Mas está produzindo, o agronegócio é a força motriz do país. Mas será que é mesmo? Né? A gente tem que olhar. Esse é o convite, né? Tem sempre dois lados, mas não tem só dois lados. Tem muitos lados. Tem muitos lados. Essas questões, elas têm muitas nuances. Então, eu acho que o desafio é entender que tem nuances e pensar sobre isso. Então, vale para o cerrado e o agronegócio, vale para a mineração, vale para todos os assuntos ambientais, porque a mineração também tem uma outra característica interessante. A mineração não quero, é horrível, mas ninguém quer abrir mão do seu celular, que depende de minérios. Ninguém quer abrir mão de uma série de coisas. A gente também, petróleo, péssimo, mas as pessoas não querem abrir mão de ter um carro, de andar para cima e para baixo. Então, tem muitas nuances. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. E aí eu vou mais além. Eu digo que a gente precisa pensar sobre isso, porque se a gente quer, de fato, mudar as coisas, a gente vai ter que inventar um caminho para a mudança. Esse caminho para a mudança não existe. É um caminho a ser inventado. Muito legal, né? Então, entrando para o nosso tema, né? O presente é uma máquina de fazer o futuro. Fala um pouquinho disso para a gente entender. Essa palavra é bem intrigante, né? É para isso, né? É para intrigar. Bom, a ideia do presente ser uma máquina para fazer futuros é que o que a gente vive agora é o que condiciona o nosso futuro, né? Então, o que a gente vai fazer agora vai determinar o que vai ser o nosso futuro. Mas a gente não pode esquecer também que esse presente que a gente vive, ele é o fruto de um passado, né? O passado que pautou esse presente também. Então, quer dizer, o passado era uma máquina que fez esse presente também. Mas aí, eu acho que a gente volta para a ideia de que a gente tem que inventar um caminho, que é o seguinte, vamos pensar no seguinte: como é que foi o passado que a gente, né, como é que é o passado na história da humanidade? O que foi esse passado? E a gente tem uma impressão muito fixa sobre o que é o passado, e que a gente tem muitas vezes a impressão que o passado da humanidade só poderia ter nos conduzido a este lugar que a gente está. Então, tem muita gente que diz, inclusive, olha, o capitalismo é quase uma segunda natureza dos humanos, que são competitivos, que a gente vê que muitas vezes a própria evolução, né, a biologia, ela é narrada com uma narrativa bélica que tem a ver com isso, né? A luta pela vida, a competição, né? Então, todo esse passado, a gente olha para ele e muitas vezes tem essa sensação. O passado parece uma rodovia, sabe? Que só podia conduzir a gente aqui. Mas será que isso é verdade? Será que essa é uma leitura do passado razoável? Porque, imagina, se a gente acha que o passado era uma estrada que só podia nos conduzir a este lugar onde a gente está, ao invés de ter sido uma máquina de fazer futuros no passado, o que acontece? A gente acha que esse lugar que a gente está, essa situação que a gente vive aqui agora, é uma condenação e não uma construção. Entende? A diferença é radical. Se a gente acha
que é uma construção, a gente pode desconstruir. É uma construção, vamos desconstruir. Se é uma condenação, é como se a gente não tivesse outra alternativa a não ser viver assim, como a gente vive. E se isso é verdade, se a gente acha que isso é verdade, a gente é quase convidado a um imobilismo. Não tem jeito, né? Uma condenação, a humanidade é assim mesmo, né? Puxa vida, chato, né? Mas a gente vai ter que viver assim. Então, a ideia do presente é uma máquina de fazer futuros é também olhar para o passado. É também entender que a gente pode olhar para esse passado e não vou dizer descartar, mas olhar com cuidado, e, de novo, muitas nuances existem, para a história que nos é contada e repensar nesse passado para entender que a gente poderia ter escolhido outros caminhos, muitos outros caminhos. E a gente, inclusive, narra como se fosse uma estrada só, que nos conduziu até aqui, a divisão do trabalho, o excedente da agricultura, todas as coisas que a gente aprende na escola, como se fosse, né, um passo a passo para chegar aqui. Mas isso também é muito conveniente, né? Porque assim a gente acha que a gente está aqui porque não tem outra opção. Então, a ideia é pensar no passado como uma máquina que fez o presente e pensar nesse lugar que a gente está, nesse presente que a gente está, como uma possibilidade de fazer outros futuros. Mas que outros futuros seriam esses? E aí vem, talvez, a grande pedra de toque de toda essa conversa, que é um dos grandes problemas é que a gente não imagina outro futuro. A gente só consegue imaginar mais do mesmo, mais do mesmo. A gente tem uma crise quase de imaginação também. Por exemplo, na pandemia. Pensa na pandemia. Pandemia, aquele negócio incrível, todo mundo, né? Tipo, como assim? Aí, o que as pessoas pensavam? Nossa, agora ninguém mais vai viver daquele jeito, agora a gente entendeu que, né, o mundo não pode ser assim, né? Não teve todo esse momento, principalmente no começo de 2020, né? Aquelas ruas desertas. Então não podemos viver mais assim, o mundo tem que ser diferente e tal. O que aconteceu quando acabou a pandemia? Voltou tudo igualzinho, ou até, como dizem, pior. Mas, claro que a gente pode aqui fazer uma lista de muitos motivos para que isso tenha acontecido. Mas na minha lista de por que isso aconteceu, o primeiro tópico dessa lista é porque a gente não conseguiu pensar em outro mundo. A gente não conseguiu. Esse mundo é muito ruim. Então como é que é o mundo que você quer viver? Não sei bem, não pensei ainda. Não resolve o problema de ninguém. Então, se você não consegue vislumbrar um outro mundo, se você não consegue imaginar como é que pode ser outro jeito de estar aqui nesse planeta, fica muito difícil mudar. Então, a ideia é que a gente precisa, por isso que eu digo que a gente tem que inventar o caminho. A gente tem que começar a pensar em que mundo poderia ser esse? Que futuro poderia ser esse? E por isso que o modo de viver dos povos indígenas, dos quilombola, das outras comunidades tradicionais, é tão importante, porque é como se isso abrisse uma pequena janela nesse lugar que a gente está, né, um lugar murado que a gente está, e a gente conseguisse ver outra maneira de estar no mundo. Não quer dizer, evidentemente, que agora todo mundo vai querer viver como os povos indígenas. Não é isso. É que é uma inspiração para você imaginar outras formas de estar no mundo. Né? Então, acho que é essa que é a coisa. É pensar que o que a gente faz agora muda o que vai acontecer amanhã. Mas isso quer dizer que a gente não pode continuar fazendo mais do mesmo para sempre. Porque, senão, se a gente fizer mais do mesmo, o amanhã vai ser igual ou pior. Se a gente quer uma mudança, a gente vai ter que fazer diferente. Agora, como é que faz diferente? Cara, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Como faz diferente? Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, as pessoas achavam que era uma questão de conscientização. Quem é mais velho aqui escutou as pessoas falarem: a gente precisa de conscientização ambiental. Era o discurso.
né? Mas o que a gente descobriu com o tempo? Que, claro, o conhecimento é super importante, muito relevante, mas não é suficiente. Se fosse suficiente, não tinha genocídio em Gaza. Porque está lá todo mundo vendo de manhã, de tarde, de noite. Cadê? Não é suficiente saber. Não é suficiente conhecer. É essencial, mas não é suficiente. Então, como é que é? O que é suficiente? Como é que a transformação vem? Como é que a mudança vem? Como é que se imagina esse caminho para a mudança? E essa é a pergunta. Pergunta essa que eu não sei qual é a resposta. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Ela só pode ser construída coletivamente. E isso ela precisa ser construída de uma forma diferente da maneira que a gente está no mundo, que é tão individualista, que é tão atomizada. Esse caminho, essa resposta, só pode ser construída coletivamente. Voltar aos círculos, né? Os circulares. É uma proposta. Antônio Bispo. A ativista, né? Nurith, ativista, mestre em ecologia, educação, muito, muito potente. E, assim, como que você vê hoje no Brasil não vamos falar conscientização, né? Porque essa palavra já foi. Mas tem mudado no Brasil a forma em que as pessoas entendem, ver essa questão do meio ambiente, do clima. Como que você vê essa coisa das pessoas no Brasil? Teve avanços? Pode ter mais avanços? Como que é isso? Tem avanços e retrocessos, né? A gente teve... eu vou dizer para vocês, eu trabalho com essa coisa de políticas de meio ambiente há muitos anos. E há alguns anos atrás, 10 anos atrás, estava conversando com pessoas que estão nessa área também há muitos anos, e a gente estava falando isso, né? Tipo, olha, a gente nunca pensou que a gente fosse ter tantos retrocessos. A gente achou, né, tipo, no começo do novo século, que daqui era só para frente, né? A gente ia ter normas melhores, leis melhores, pessoas mais conscientes e tal. E a gente percebeu que a gente não tinha entendido o mundo, não, sabe? A gente era iludido mesmo. Eu acho que a gente tem no Brasil, e também eu acho que não é uma prerrogativa brasileira, eu acho que o Brasil tem essa posição muito especial por causa da Amazônia, né? Mas as pessoas, se você chegar na rua e perguntar para as pessoas, você acha que é importante preservar a natureza? Você acha que é importante preservar a Amazônia? Cara, a maior parte das pessoas vai dizer sim. Eu acho que é importante conservar a natureza, é importante conservar a Amazônia, ou o Cerrado, se for o caso. Mas se você avançar nessa conversa e perguntar para as pessoas o que elas são dispostas a abrir mão para isso, aí a conversa pega, né? Tipo, olha, tem coisas que não dá para conservar o meio ambiente ou conservar a Amazônia com o nível de consumo que a gente tem. É impossível. Não é uma questão de, vamos ter um consumo... Não, é impossível. É impossível. É impossível. Então, você tem que abrir mão de coisas. Então, eu acho que de novo, a coisa da nuance. De novo, a coisa da ambivalência. Você quer, mas você também não quer abrir mão, né? Você quer aquela coisa que você ganha um pirulito, você quer chupar o pirulito, mas quer guardar ele para mais tarde ao mesmo tempo. Não tem jeito, né? Se você chupa o pirulito acaba. Se você guarda o pirulito, você não chupou o pirulito. Não tem jeito, né? Você fica, né, refém dessa situação. Então, eu acho que a gente avançou no sentido de que eu acho que tem mais gente preocupada com isso. Mas eu não saberia dizer se tem mais gente disposta a abrir mão de suas coisas, do seu consumo, do seu novo celular, do seu novo computador, de, sei lá, ou até mesmo de uma série de produtos por causa do meio ambiente. Então, é uma coisa... olha que interessante, né? Uma das coisas mais efetivas que as pessoas todas poderiam fazer seria, por exemplo, comer menos carne, né? Porque a gente tem esse motor da pecuária, é o motor que desmata a Amazônia, né? Primeiro desmatamento de uma parte de qualquer floresta na Amazônia é para a entrada de pecuária. Então, depois da pecuária vem a agricultura. Mas
Mas a gente tem mais vacas no Brasil do que gente, né? Então, se a gente, por exemplo, dissesse assim, não, agora ninguém mais vai comer carne todo dia, por opção, por escolha, não por necessidade, você teria um impacto enorme, enorme. Mas as pessoas não estão dispostas a fazer isso. E é curioso que mesmo as pessoas que são vegetarianas, elas, em geral, não são vegetarianas por esse motivo. Elas são vegetarianas por outros motivos que são legítimos também. Mas não é porque elas estão preocupadas com o desmatamento ou com uma questão ambiental. Elas estão preocupadas com o sofrimento animal ou com a sua própria saúde. Muito válido também. Mas é só para dizer que essa questão de o que você está disposto a abrir mão de fato, para ajudar na questão ambiental, ela é muito decisiva. E tem outra coisa, muita gente acha que eu estou fazendo a minha parte porque eu não peguei a sacolinha de plástico no mercado. Bom, não, né? Tudo bem, plástico é péssimo e tal, mas não é porque você escova o dente com a torneira fechada e não pega a sacolinha de plástico no mercado que você está fazendo alguma coisa pelo meio ambiente. Você não está fazendo nada, né? Você está fazendo uma coisinha importante, sua obrigação, mas não é isso que vai mudar. Entendeu? Isso pode servir muito bem para aplacar a sua consciência ambiental, mas não é isso que vai mudar. Então, se você... E é por isso que eu estava até conversando com os meninos que estavam fazendo uma entrevista ali. É que como é que muda o caminho do conhecimento até o lugar da mudança tem um abismo. E esse abismo a gente não sabe como atravessar. E esse abismo vai ter que ser construído pela nova geração. Esse pessoal vai ter que construir uma ponte para chegar lá num outro futuro, inventar como construir uma ponte, inventar um caminho para esse novo futuro. Mas isso vai ter que passar por abrir mão de muita coisa. Porque senão, não tem jeito, gente. É chato dizer isso. Né? Eu acho que seria lindo ter uma solução mágica, mas não tem. Então, as coisas são incompatíveis. Difícil, hein, gente? A gente vai ter que repensar e refletir, né? Mais uma perguntinha, daqui a pouco a gente vai jogar para o público, então se preparem, né, para as perguntas, as dúvidas. Uma pessoa que não trabalha definitivamente com o meio ambiente, que não atua, que não tem nenhum tipo de ação voltada para a questão do meio ambiente, como que ela pode lidar com tudo que você falou agora, no sentido de mudar essa forma de ação, né, de comportamento? É uma pessoa que não teve acesso nem profissional e nem de nenhuma forma. Pois é, eu acho que é um pouco isso que a gente estava falando, né? A gente tem que ter consciência de que a gente está disposto a fazer e abrir mão, né? Porque isso é muito problemático, porque a gente vive num mundo que convida ao consumo, né? Por exemplo, a gente podia falar das roupas, né? Tem aquele negócio das roupas descartadas, né? Montanhas de roupas descartadas no deserto do Atacama, em Gana, na África, né? Que são fontes de poluição, atrapalham tudo. Mas as pessoas querem continuar comprando roupas e descartando as suas roupas. E a indústria da moda faz roupas que duram pouco, que é para a pessoa usar 5 vezes e jogar fora. Né? Então, quer dizer... Eu poderia chegar aqui e dizer, não, a gente deveria ser mais consciente em relação às nossas roupas, em relação aos nossos celulares, em relação ao que a gente come. Seria uma profusão de coisas, né? Mas claro que toda mudança começa com a pessoa, precisa mudar também. Qualquer uma dessas coisas é importante. É importante, mas a gente não pode se iludir e achar que ela é importante, e aí eu estou fazendo a minha parte. Olha só, eu já não peguei plástico no mercado, eu já não troco de celular todo ano, e eu também não compro tantas roupas. Tá bom, você está fazendo alguma coisa, mas isso não vai resolver, gente. Esse que é o grande... Isso pode aplacar as nossas consciências, pode deixar a gente numa situação de conforto. Que bom, assim, eu já fiz a minha parte. Mas se a gente está falando de uma mudança real que pode fazer diferença nesse planeta, a gente não é isso. Isso é uma partezinha, mas não é suficiente. E o problema é que a questão ambiental no planeta, ela assumiu proporções radicais. Né? A gente, por exemplo, no Brasil, a maior fonte
de gás carbônico que a gente joga, de CO2 que a gente joga na atmosfera e agrava a questão climática, vem do desmatamento. Mas a gente não está lidando com o desmatamento, preocupado com o desmatamento, e como uma fonte de mudança climática. Mais de 90% do desmatamento no Brasil é ilegal. E as pessoas continuam desmatando. Aí a gente chega... Mas aqui no Brasil, a maior fonte é o desmatamento. A gente sabe que na maior parte do mundo é o petróleo. As pessoas não estão dispostas a abrir mão dos seus carros. As pessoas não estão dispostas a deixar de perfurar novos poços na margem equatorial no Brasil. Como também não estão dispostas em vários outros lugares. Todos esses países que exploram petróleo continuam querendo explorar petróleo. E esse petróleo ele vai para a atmosfera vai ficar mais quente. Está ficando mais quente. O oceano está muito mais quente. Os modelos que a gente tinha de mudança climática já falharam. Eles não conseguiram prever que ia mudar tão rápido. E a gente vai se acostumando. Teve um lugar mais quente, teve uma enchente. A gente para de perceber que os eventos extremos estão ficando realmente mais constantes. O calor está ficando cada vez mais intenso. E isso não bate e rebate igual para todo mundo. Tem gente que vai se ferrar muito mais. Tem gente que vai se prejudicar muito mais. E isso quer dizer que a gente que vive nesse país profundamente desigual, talvez um dos mais desiguais do mundo, a gente vai ver essa desigualdade crescer cotidianamente. Porque as mudanças climáticas, elas são muito mais graves para quem não tem como se defender dessas mudanças climáticas. Então, a gente precisa entender que a gente precisa fazer muito mais do que as atitudes que a gente pode fazer individualmente. A gente deve fazer essas atitudes? Claro que a gente deve, claro! Mas elas não vão ser suficientes. E eu digo isso não para convidar todo mundo a se atirar do viaduto mais próximo. Está tudo perdido, vamos nos atirar do viaduto. Não é isso. Mas é porque a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa pensar no que está acontecendo para arranjar soluções reais. Então, tem esse pessoal que diz o seguinte, que a gente deve ser pessimista na análise, mas otimista na ação. Porque se a gente se a gente deixar esse pessimismo, ou um realismo, eu diria, imobilizar a gente não faz nada, né? Meu Deus, está tudo, já está perdido, não tem mais o que fazer, então vamos ficar aqui, né, sofrendo. Não, a gente tem coisas que podem ser feitas, muitas coisas podem ser feitas, mas a gente tem que ter consciência, tem que entender que são grandes movimentos os que precisam ser feitos. E aí eu vou encerrar essa fala aqui falando de uma frase do Paulo Leminski, que eu gosto muito. O Paulo Leminski dizia uma frase que é assim: distraídos venceremos. Aí você pode pensar, mas que maluco, cara, como assim distraídos venceremos? Distraídos não vão vencer nada, né? Claro que não. Mas o que é que eu, pelo menos, acho que o Paulo Leminski queria dizer? Acho que ele queria dizer assim: distraído do poder do opressor, das forças com as quais a gente precisa lutar. Aí, sim, aí a gente vai poder vencer. Se a gente olhar para essa dificuldade que é de mudar as coisas e deixar que isso nos imobilize, a gente não muda nada. Então, a gente precisa olhar para isso e falar, ok, isso está aí, a gente está pensando nisso, mas a gente vai achar caminho. Então, é um distraído, mas não é um distraído tipo, não estou dando menor bola. Eu não vou me deixar oprimir pelo poder do outro ou da dificuldade das mudanças que a gente vai encontrar nesse caminho. Para fechar, você cita muito no nuance, né, a questão da tecnologia. E eu queria te perguntar o seguinte: o que a tecnologia pode contribuir para essa questão toda de maneira positiva? Tem jeito? A gente, uma das questões interessantes que existem nas análises em relação à crise ambiental é essa ideia de que a tecnologia vai resolver tudo.
Ah, mas olha só, os solos vão ficar contaminados. Não, a gente vai arranjar uma tecnologia para descontaminar. Ah, mas o desmatamento. Não, a gente vai arranjar uma tecnologia para restaurar tudo mais rápido. Ah, mas vai faltar água. Não, a gente vai achar uma tecnologia para dessalinizar o mar. Então, essa ideia de que a tecnologia é uma babá de uma criança mimada que passa atrás da criança, arrumando tudo que a criança destrói no caminho, é uma coisa meio maluca. É claro que a tecnologia fez muitos benefícios para a gente. Todo mundo que toma vacina sabe disso, né? Tem muita coisa positiva na tecnologia. É claro que tem. Não é aqui para dizer que a tecnologia não fez nada. Fez muita coisa. Mas a tecnologia também nos trouxe a esse lugar onde a gente está. Então, de novo, é uma nuance aqui, né? Tanto é que aqui tem uma pergunta que é assim: a tecnologia pode resolver todos os problemas ambientais? Por exemplo, há 100 anos atrás, ou talvez mais, 120 anos atrás, o maior problema ambiental das cidades nos Estados Unidos era o cocô dos cavalos, né? Porque era tudo puxado, charrete, puxada, carruagens, puxadas pelos cavalos, né? O que fazia com aquele cocô todo na cidade? O problema foi resolvido, agora tem carro, não tem mais cavalo, resolveu o problema. Criou outro problema. Então, a tecnologia, ela é uma possibilidade imensa de resolver problemas. Mas é claro que a tecnologia depende do uso que a gente faz dela, né? Então, a gente tem uma tecnologia que a gente usa mal, a história do século XX ilustra isso maravilhosamente bem, né? As bombas atômicas que foram lançadas no Japão mostram o que você pode fazer com uma tecnologia que poderia ser uma tecnologia que gerasse energia de uma outra forma para a humanidade. Enfim, a tecnologia pode sim resolver alguns problemas, mas a gente precisa entender como é que a gente vai usar essa tecnologia. E aí a gente cai num outro problema, que é o seguinte: quem decide quais são as tecnologias que vão ser desenvolvidas? Quem decide como elas vão ser usadas? Quem aqui participou da decisão de que vai existir um telefone celular e todo mundo vai ficar pendurado nele? Ninguém. Não sei que você seja, sei lá, o Elon Musk, ninguém participou aqui dessas decisões. Então, as decisões sobre ciência e tecnologia, apesar de a ciência e a tecnologia serem chaves na humanidade hoje, elas são tomadas de uma forma não democrática. Elas são tomadas por poucos, muitas vezes pelas corporações, muitas vezes por um Estado que está sofrendo lobby de empresas, no setor privado, ou que tem interesses políticos. Então, é muito difícil saber como é que essas decisões são tomadas e, mais, como é que a gente pode influenciar essas decisões. Talvez, olhando para as tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje, a gente pudesse dizer: olha, eu acho que esse dinheirama todo gasto em naves espaciais podia ser dirigido a resolver o problema da fome no mundo. Né? Podia ter melhores tecnologias de logística para distribuir, de evitar desperdício. Eu poderia dizer: todo esse dinheiro que vai para sei lá o quê podia ser desviado para uma tecnologia para resolver o problema das doenças negligenciáveis, malária, dengue, zika, chikungunya. Quer dizer, quem é que está decidindo? Né? Quando a gente vê, não tem dinheiro para isso e para aquilo, mas tem tanto dinheiro para outras coisas, quem toma essas decisões? Então, a gente também tem que, de novo, sempre tentar entender o processo, para saber aonde pega. Então, a tecnologia, pode ser, sim, uma solução. Mas como? Mas quem vai decidir? Quem vai, de fato, fazer com que as tecnologias possam ajudar as pessoas a reduzir desigualdade? É só a gente pensar, por exemplo, quem já viu um mapa da vacina da Covid no mundo sabe quão desigual ela foi distribuída. Né? Tem muitos países que não tinha ninguém vacinado contra a Covid, e até hoje não tem. Né? Então, a gente tem tecnologias maravilhosas de saneamento básico. Quantas pessoas no Brasil não têm saneamento básico? Então, a tecnologia, tá bom, ela pode resolver, mas ela precisa resolver também o problema da desigualdade. Ela precisa resolver outros problemas que são parte desse problema, porque não tem solução para a questão ambiental sem passar
pela questão racial, pela questão de gênero, pela questão de classe. Não tem jeito. Essas coisas estão todas juntas e misturadas. Salva de palmas, né, gente? Pessoal, vamos agora para as perguntas, né? Quem se interessar, pode levantar a mão. A Joana está por aqui. Oi, boa noite. Eu vou começar com um trecho que o Dr. Marcelo Gleiser fala, que a Terra ela é sagrada, né? Ela está aqui, esse planeta nos emprestou para a gente viver aqui e ele é sagrado. Pensando nisso, aqui no seu livro, você tem uma das suas nuances que eu achei mais importante. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa galera mais nova e aí eu resolvi te perguntar, será que a saída são os planos para ocupar outros planetas, sendo que a gente vê tanto falar agora de turismo espacial, essas coisas, sabendo que essa Terra ela é sagrada, né? Não existe um outro mundo que tenha tudo, né, de natureza, onde a gente possa comer, beber. O que você tem para falar para esse pessoal jovem sobre essa questão de ocupar outros planetas? E eu queria mais uma perguntinha, né? Como seria motivar pessoas sobre a natureza se às vezes a gente nos julga muito mais importante do que ela? Esse negócio de ocupar os outros planetas, vou aproveitar para fazer até propaganda. Eu acabei de escrever um livro que chama Vida em Marte, e eu com isso. Porque é muito interessante o que as pessoas procuram quando... O que essas pessoas que querem ir para Marte, o que elas querem abandonar na Terra? Né? Porque, você vê, não é só... eu vou para Marte porque aqui vai ficar quente. Cara, Marte é um horror. Quem já viu qualquer imagem de Marte, é um planeta todo cheio de poeira que não tem nada, você não consegue nem respirar. Então, por que você ia querer trocar este planeta absolutamente maravilhoso, que você pode respirar, que tem uma temperatura maravilhosa, por Marte? Ou por Vênus, ou qualquer planeta, mas Marte que é o planeta da vez, né? E eu acho que existe aí uma ideia de realmente abandonar coisas na Terra. E eu vou te dizer o que eu acho que essas pessoas querem abandonar. Elas querem abandonar a possibilidade de ser iguais às outras. Essa luta pela equidade entre as pessoas, essa luta pelo fim do racismo, pela igualdade de gênero, perturba as pessoas. Então, eu acho que esse movimento tem a ver com criar novas sociedades que sejam de outra maneira, mas não da maneira que a gente gostaria, mas muito pelo contrário, andar por um caminho muito, muito nefasto. Eu acho que, claro que conhecer outros planetas, né, tipo, a gente viu um monte de filmes de ficção científica, é instigante, é interessante, mas uma coisa é você querer conhecer, porque é interessante conhecer. Outra coisa é você querer estabelecer uma colônia em Marte que vai viver não sei de quê, eu sei de quê, de explorar a Terra, é claro, né? Numa lógica completamente colonial. É uma lógica de replicar o colonialismo, replicar essa coisa que esses europeus chegam no novo continente, exploram tudo, fazem as pessoas acreditarem que elas são piores que eles. Essa é a mesma ideia. Lá não vai ter ninguém para eles explorarem, mas eles vão levar pessoas para eles explorarem, do mesmo jeito que eles fizeram, trazendo as pessoas da África. Né? Então, eu acho que no cerne do pensamento de ocupar novos planetas, principalmente nessa onda de Marte agora, está um novo colonialismo. Eu acho assustador. Não assustador pela tecnologia, assustador pelo que as pessoas querem abandonar e o que elas querem implementar. É só você pensar que um dos mais entusiastas disso é o Elon Musk, que é uma pessoa bizarra. Né? Então, agora, sobre a sua outra pergunta, mas é bizarro, né? A sua outra pergunta era o que eu ia dizer para motivar as pessoas.
Essa é uma questão que a gente não abordou, mas que é muito interessante, que é essa coisa que a gente acha que nós, humanos, somos melhores que todo o resto da natureza. Mas é uma ilusão tão absurda, porque, olha só, você, se ficar aqui paradinha, morre de fome. Ela, não. A planta, não. As plantas transformam ar e luz em tudo, em matéria, em energia. Como é que a gente pode achar que a gente é melhor que alguma coisa que é tão autossuficiente? As plantas são responsáveis por fazer esse planeta um lugar vivível para a gente. É por causa das plantas que a gente tem, essa atmosfera que a gente tem. Então, essa supremacia humana, mas ela é isso, ela é estapafúrdia, ela não tem o menor sentido. Só que, claro, nós somos uma espécie extremamente arrogante. Então, a gente vai dizer que a planta é, no máximo, uma parte do cenário bonitinho, né, que a gente põe na nossa casa e tal. Como não, né? Eu acho que parte do caminho para um novo futuro, para um futuro melhor, parte desse presente que precisa ser uma máquina de fazer futuros, passa por acabar com essa ideia dessa supremacia humana. Mas isso não vai ser fácil também. Porque, do mesmo jeito que você vai encontrar pessoas que já estão ligadas nisso, e é por isso, talvez, que povos indígenas e comunidades tradicionais sejam tão importantes, porque elas também têm uma forma muito diferente de estar no mundo e de estar com as outras espécies, né? Então, isso muitas vezes nem fazendo essa barreira que a nossa ciência criou de espécie, né? Eu e o outro, né? Essa é uma diluição dessa alteridade, né? Então, eu acho que isso na minha opinião, parte muito relevante desse caminho. E eu acho... Agora, a parte de motivar é a parte que eu acho mais enigmática, porque eu trabalho com essa questão ambiental há mais de 30 anos. Essa coisa de motivar é isso que eu estava dizendo, entendeu? Conhecimento não é suficiente. Empatia, também estou achando que não é suficiente. Então, o que motiva a pessoa a fazer uma transformação mesmo? E eu acho que parte do processo é isso, é entender que você não é melhor que as outras espécies. E uma parte também é entender o que eu dizia antes, é que isso aqui que a gente vive é uma construção. Isso pode ser desconstruído e refeito de outra maneira. Não é uma condenação, não é assim, é isso, não tem jeito, vamos ficar aqui. Não é assim. Eu acho que essas duas coisas, entre outras, são coisas importantes na construção desse caminho. Agora, eu falo sério, eu realmente acho que esse é um caminho para ser inventado. Não tem caminho, tem que inventar o caminho. Agradecemos a presença do Instituto Pro Educação, Colégio do Eliseu, o secretário de Turismo, Igor Diniz. Boa noite, meu nome é Wagner, sou aluno do curso de Logística da Escola Multitec. Eu queria saber com você o seguinte, eu não trabalho no agro, mas eu vim do agro. Você falou que o agro hoje é responsável por grande parte da destruição da camada de ozônio, né? A maior poluição que nós temos hoje vem dos grandes centros urbanos. Hoje nós temos o Código Florestal, temos a Lei 9.605, né, o Código Florestal. Ele estabelece as regras a serem cumpridas e a Lei 9.605, os crimes cometidos contra o meio ambiente. O produtor rural ele tem a obrigação de deixar 60% da sua terra como reserva legal ou APP. Porém, ele não tem mais apoio dos órgãos governamentais. Nós vivemos num país hoje que é previsto para 2035 ser o maior produtor de alimentos do mundo. Comprovado através de pesquisas que o Brasil pode aumentar 35% da sua produção de alimentos sem desmatamento. Por parte do produtor rural, isso está sendo feito. Tem aqueles que fogem às regras, mas tem as leis aí, estão sendo punidos. Aqui na nossa região, nós temos a fiscalização por parte da Polícia do Meio Ambiente, utilizando satélite, utilizando drones, estão sendo punidos, porém, falta uma questão de apoio dos órgãos governamentais a respeito disso aí. Eu queria saber com você
a sua opinião profissional, como você é bióloga, é mestre em ecologia, né? O que os órgãos governamentais poderiam fazer para estar incentivando mais o agro, porque o agro ele faz a parte dele do não desmatamento. Porém, nós temos muitos cortes por parte dos órgãos governamentais, tanto federal, municipal, estadual, a respeito disso aí. Falta de incentivos, às vezes abre um incentivo, é cortado quando vai desenvolver realmente. Eu sou ex-produtor rural, meu pai é produtor rural, trabalhei no sítio, tudo, meu pai tem um terreno aqui na cidade. Nós temos fiscalizações direto, tem as grandes fiscalizações e são punidos aqueles que devem. Porém, falta essa parte de incentivo dos órgãos governamentais. Eu queria saber a sua opinião profissional a respeito disso aí. Eu não acho que o agro faz a sua parte. Não acho mesmo. Eu acho que, primeiro, a reserva legal no Cerrado é só 20%. Né? Reserva legal no bioma Amazônia, que é 80%. Eu acho que o agro brasileiro, ele, infelizmente, ele não entendeu ainda que consequências virão do uso que ele faz, dos agrotóxicos, do desmatamento indevido. Você veja, a gente tem há 17 anos isenção de impostos sobre os agrotóxicos no Brasil. Mais incentivo que isso? A gente tem valores no plano safra para o agronegócio enormes. A agricultura familiar, que é responsável por boa parte da alimentação desse país, nunca ganhou os incentivos que o agronegócio ganha. O agronegócio brasileiro não alimenta exclusivamente a população brasileira. A maior parte dos alimentos que a população brasileira come todo dia vem da agricultura familiar, não vem do agronegócio. Então, eu acho assim, acho que o agronegócio tem seu papel. Não é que o agronegócio é um horror. Não, não é isso. Mas eu acho que o agronegócio poderia e deveria fazer mais. Eu acho que a gente não está aqui. Os órgãos ambientais não devem ao agronegócio. O agronegócio deve muito ao Brasil, porque o Estado brasileiro tem incentivado o agronegócio de maneira contínua desde a década de 70. Você pensa na soja. Como é que começou a soja no Brasil? A soja no Brasil começou a ser plantada no Mato Grosso, né? Como é que essa soja chegava no Porto de Santos? Tudo pago pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro transportava, tinha incentivos para transportar essa soja até o Porto de Santos. E eu acho muito curioso, porque o agronegócio muitas vezes reclama das políticas sociais do governo brasileiro, do governo federal, por exemplo, o governo Lula hoje, que tem políticas de inclusão social, dizendo mas é um absurdo, porque o governo fica incentivando essas pessoas. Mas o agronegócio recebe muitos incentivos, muitos incentivos. Os números são muito impressionantes sobre os incentivos que o agronegócio recebe. E eu vou te dizer mais. Pensa nessa coisa do agrotóxico. Né? O grau de envenenamento dos corpos d'água no Brasil é assustador. Vou te dizer mais. Eu trabalho no Xingu, na Amazônia. Ali, descendo de Altamira, não sei se você conhece Altamira, uma região no Pará, e ali eu trabalho numa terra que chama Terra do Meio. É uma terra imensa que tem 3 reservas extrativistas e várias terras indígenas, um parque nacional e uma estação ecológica. Teoricamente, não deveria ter, né, agrotóxico. O rio Xingu, já olhou no mapa? É um rio gigantesco. Está totalmente contaminado por agrotóxico. O cara chega na aldeia dele, o indígena, pode beber água do rio. Ou tem mercúrio, ou tem agrotóxico. Quer dizer, eu acho que o setor agrícola do Brasil é um setor importante, é um setor... E não acho que todo mundo é um horror, mas eu acho que é um setor que podia fazer melhor pelo Brasil. Fazer melhor no sentido de cuidar mais, tanto ambientalmente quanto socialmente. Você vê,
na Amazônia, que é um ambiente que eu conheço melhor, a gente vê demais desmatamento ilegal que é feito, em grande parte, por elos da cadeia da pecuária, por exemplo. O cara vai dizer assim, eu sou da JBS, eu não uso nada desmatado e tal. Mas aonde ele compra? De quem ele compra? Então, a gente tem que entender que é fácil também olhar e dizer o agronegócio, tudo é agro, é a motriz do país. Mas não, se a gente vai olhar direitinho as políticas ambientais desse país, as políticas, os incentivos tributários, inclusive, a gente vai descobrir que o agronegócio está recebendo muito mais incentivo do que outros setores que, historicamente, deveriam estar recebendo incentivos porque põe comida no prato das pessoas. Então, acho que é uma questão, como eu já disse sobre várias outras, é uma questão que tem muitas nuances, né? Não é preto no branco, não é assim. Mas tem muita coisa misturada aí, sabe? Eu acho que o Código Florestal ele é um código que, ao substituir o Código de 1965, ele permitiu muito mais coisas do que ele permitia antes. Ele já criou um espaço de mais permissivo para o agronegócio, e, mesmo assim, ele continua sendo infligido cotidianamente. Enfim. Agradecer à Fundação Municipal Casa de Cultura por conceder esse espaço tão maravilhoso para a gente, na pessoa da Vera Lemos. Agradecer à Escola Altina de Paula. Agradecer também à Escola Dom Eliseu. Já agradeci, né? À Escola Antônio Carlos, o Colégio Atenas e também a Escola Multitec. Muito obrigada, gente. Eu quero aproveitar aqui e fazer uma consideração. Na década de 70, quando houve a descoberta da agricultura no Cerrado, e eu vivi essa época, presenciei fatos aqui em Paracatu, houve aquela exploração irracional. E essa falta de consciência da conservação é que leva ao que nós estamos vivendo hoje, né? Então, a exploração, infelizmente, ela não é feita de forma racional. E, com isso, não tem o compromisso com a conservação, né? É simplesmente a preocupação com o resultado e dói, porque, assim, eu vi hoje que nós não temos mais quase nada, nenhuma riqueza, né? Seja ela de produção, de animais. Então, assim, cada vez mais o custo da produção fica maior, exatamente por causa dessa exploração irracional. Então, com o agravante das mudanças climáticas, porque a gente está falando aqui sobre um cenário agora, mas esse cenário só vai se agravar com as mudanças climáticas. A disponibilidade de água, a fertilidade dos solos, o próprio clima, a temperatura, as chuvas, os eventos extremos. Então, a gente está projetando também uma agricultura que não está pensando e conseguindo projetar o que pode acontecer no futuro, porque continua, inclusive, colaborando para que a gente tenha uma mudança climática cada vez mais radical. É uma cadeia, né? Porque, na realidade, hoje, o grande problema é a falta de água. Então, tudo isso vai se agravando. Boa noite a todos, boa noite, Nurite, boa noite, Rose. Quero agradecer primeiro pela oportunidade de estar aqui. O meu ponto de vista, o que eu vejo muito é as pessoas terceirizando a culpa. É muito difícil você falar, eu contribuí. A indústria, o agro, a política. Então, assim, a minha pergunta para você hoje é como nós, como eu, como cada um de nós que estamos aqui, podemos fazer para contribuir com o nosso futuro. Cara, se eu soubesse isso, eu estava assim, maravilhada, né? Esse que é o problema. Eu acho que essa sua pergunta não tem resposta. E eu acho mais que se alguém chega aqui amanhã ou depois e diz que tem uma resposta, essa pessoa está mentindo. Porque essa resposta, essa é a história que eu estou dizendo. Esse é o caminho que precisa ser construído. Entendeu? Porque, tipo, eu acho que você tem toda a razão sobre a terceirização da culpa.
É a terceirização da culpa, sim. Porque o agronegócio, tem razão. Porque é mineração. Porque é o agronegócio. Claro. Mas é porque também a terceirização da culpa ela tem um motivo. E o motivo é que a gente não consegue incidir de uma maneira decisiva sobre as políticas que regem esses negócios. Então, por exemplo, a gente não consegue fazer com que a isenção aos agrotóxicos acabe. A gente não consegue fazer isso. A gente fica lá lutando 17 anos. Então, o que isso quer dizer? Que a gente fica... Você tende a maior parte das pessoas que não está envolvida diretamente com isso, tende a fazer isso mesmo. Mas é natural que isso aconteça. Mas eu acho também que se a gente entender melhor como as coisas funcionam, e é por isso que é tão importante entender como é que as políticas funcionam, como é que as decisões são tomadas, para a gente poder entender qual é o fio da meada, por onde constrói esse caminho. Porque se a gente está dizendo que conhecimento não é suficiente, que parece que nem empatia é suficiente, o que é suficiente? Aonde está? Qual é o segredo? Aonde está a coisa que vai aonde está o lugar, o clique, a mágica para fazer a mudança? Aonde está? Eu acho que é como a gente estava falando, tem muitos elementos. Tem o negócio da supremacia da espécie humana, que a gente precisa desconstruir. Tem a ideia de que isso que a gente vive hoje é uma construção e não uma condenação. Tem essa ideia também de que a gente precisa mudar muita coisa. E é isso. Infelizmente, é isso. As coisas que a gente pode fazer individualmente, elas são importantes, mas elas não são suficientes. E é por isso que eu disse que a gente precisa de um projeto coletivo de mudança. Não vai ser eu individualmente ou você individualmente que a gente vai conseguir mudar. A gente precisa de uma coisa mais coletiva. E o que isso quer dizer? Que precisa de uma coisa política também. Né? Porque tudo é política, no fundo. Né? Todas essas mudanças, a entender todas as estratégias de poder, todas as estratégias econômicas que desenham o mundo como ele é. E para a gente poder desconstruir isso, distraídos venceremos, a gente precisa entender essas coisas. Então, eu acho que a primeira coisa, talvez, seja a gente pensar... É por isso que tem esse livro, Nuances, que é uma coisa de fazer uma esgrima de argumentos, para você conseguir entender e poder desconstruir também o que parece muito sólido, sabe? Boa noite, o meu nome é Lavínia e, como estudante do Colégio Atenas, eu gostaria de saber quando você percebeu que o seu interesse pelo meio ambiente foi despertado de forma tão transformadora e exuberante a ponto de virar uma carreira acadêmica com tantos livros publicados sobre esse assunto. Então, eu estudei biologia, né? E aí... quando eu fui estudar biologia, eu queria estudar biologia molecular, para trabalhar com biotecnologia. E aí eu acabei me deparando com, sei lá, um artigo que alguém tinha escrito que falava, olha que curioso, falava sobre como tirar as pessoas de dentro dos parques, eram americanos, dos parques americanos. Historicamente, tinha sido uma péssima ideia, porque você, além de não conseguir conservar os parques, você também tinha prejudicado infinitamente essas pessoas, né? Tinha muitos povos indígenas. O primeiro parque nacional que foi criado nos Estados Unidos, que é Yellowstone, desalojou um povo indígena e matou algumas pessoas, inclusive, na sua implementação. Aí eu li esse artigo sobre esse negócio, né? Assim, que caiu nas minhas mãos. Talvez nem me lembro se era uma disciplina lá do curso de biologia. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, muito impressionada. Eu falei, nossa, mas como é que essas duas coisas se juntam, né? A questão que era uma questão biológica para mim, né? Nem tinha pensado nessa coisa ambiental, tinha pensado na coisa ecológica e tal. Como é que essa coisa se junta com essa coisa social, com essa coisa antropológica, que é como é que essas pessoas vivem e qual é a relação que elas têm com a natureza, eu pensando naquela época, né?
como é que elas vivem com a natureza e como é que, na verdade, é o que elas fazem que conserva. Então, qual é o sentido de você tirar essas pessoas? Eu comecei a pensar em tudo aquilo lá. E esse é engraçado, porque parece um momento, e eu identifico muito esse momento como um momento de mudança mesmo. E aí eu falei, não, então eu não quero mais fazer esse negócio de biotecnologia, acho que eu quero fazer ecologia e tal. E aí, mas eu sempre fui sempre me dediquei a essa carreira de ecologia e tal, mas sempre com esse viés de pensar que esse ambiente que a gente vê, ele é fruto da relação que povos indígenas e outras comunidades têm com o ambiente. Então, aqui, por exemplo, hoje, virtualmente no planeta, isso é real em todos os lugares, mas agora, por exemplo, a gente tem visto isso muito, e é muito interessante, com a emergência da arqueologia amazônica. Há 40, 50 anos atrás, as pessoas diziam: a Amazônia é essa paisagem intocada, pristina, que ninguém nunca mexeu e tal. Tinha esses povos indígenas aí que moravam, mas um bando primitivo, que não fazia nada. Mas hoje, a gente, com essa emergência da arqueologia amazônica, a gente sabe que o que a gente vê na Amazônia, que a Amazônia é uma floresta cultural. O que a gente está vendo lá é a interação entre a floresta física, as árvores e tal, as outras espécies, e o próprio relevo e tudo, e a geologia, e a presença desses povos indígenas que viviam em sociedades muito mais sofisticadas que a gente pensava antes. Então, esse tipo de coisa só vai alimentando essa fagulha inicial, sabe, de achar que é nessa confluência onde a biologia ou a questão ambiental ou a ecologia encontra com esses povos que são definitivamente os que transformaram as paisagens desse planeta numa coisa muito melhor, muito, muito ao contrário do que a nossa sociedade faz, que é onde eu gosto de trilhar esse caminho. Então, acho que teve essa fagulha, mas a fagulha virou um incêndio, né? Boa noite, eu me chamo Luan, sou aluno do curso de Logística da Multitec. No agronegócio, existe uma técnica, ela chama ILPF, que é Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, né? Onde a gente busca integrar sistemas para que a gente possa minimizar o impacto ambiental. Levando para o lado da mineração, como você entende que a preservação ambiental e a exploração da mineração, ela pode andar junto? É possível? Primeiro, sobre a sua observação, claro, né, tem um monte de sistemas agroflorestais, né, de integração lavoura e floresta e pecuária que funcionam muito bem. Eu acho que esse é um caminho muito legal, né? Se a gente conseguisse trilhar esse caminho mais do que essas enormes monoculturas, a gente conseguiria conservar mais, né? Isso seria muito, muito, muito interessante e muito benéfico. Sobre a mineração, eu vou te dizer que eu acho um dilema muito grande, porque eu tenho certeza absoluta que é possível fazer uma mineração menos impactante. Tenho certeza absoluta disso. Agora, até que ponto é possível evitar uma exploração mineral com a tecnologia que a gente tem, isso eu acho bem mais complicado. Então, eu acho que tem duas coisas aí. O que a gente vai estar disposto a abrir mão em termos de minerais e, consequentemente, de tecnologia para poder diminuir o impacto da mineração, mas a mineração pode ser uma atividade menos impactante. E aí tem estratégias, né? Tem tecnologias. Eu acho que a gente, por exemplo, tem experiências minerárias muito catastróficas, né? Quando a gente pensa na exploração minerária no Congo, por exemplo, né? É um negócio absurdo, né? Já matou uma mistura de mineração, exploração de floresta, uma coisa totalmente desregrada, um governo praticamente inexistente, já matou 5 milhões de pessoas desde o começo desse século. Né? É uma coisa muito impactante. Certamente a mineração no Congo podia ser diferente.
outras. A gente viu aqui no Brasil também, né? Você tem um conjunto de mineração. Primeiro que você tem muita mineração, muita coisa que é feita de maneira completamente desregrada e ilegal. Mas mesmo a mineração legal, licenciada no Brasil, ela poderia ser feita melhor, a gente podia ter regras mais rígidas. Mas aí eu acho que tem um limite para isso, sabe? Um limite para quanto é possível continuar minerando sem que a gente abra mão, pelo menos, de uma parte do que a gente consome em termos tecnológicos, em termos do uso desses minerais, para a gente poder ter minimamente uma redução significativa dessa necessidade minerária de minerais que a gente tem. De novo, a mesma coisa que eu falei antes. Essas questões todas, elas são muito difíceis, né? Porque elas têm muitos lados, mas sempre tem um lado que tem a ver com o quanto a gente está disposto a abrir mão. A gente não vai poder escapar disso. Agradecer também a presença do EJA. Vamos caminhando para o final. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Pedro. Eu tenho uma pergunta que eu acho que ela é um pouquinho polêmica, mas acho que ela é válida de ser feita, né? A senhora falou de ações que podem ser aplicadas a favorecer o meio ambiente, né? Mas, recentemente, a gente tem percebido uma polarização política muito forte, que muitas vezes se alinha a uma minoria conservadora, não são todos, mas uma minoria conservadora, que se opõe a certas causas ambientais. Isso acaba contradizendo com muitos princípios que a gente está discutindo aqui, né? Eu gostaria de perguntar o que a senhora acha que pode ser feito sobre isso, né? Sobre essa conscientização. A senhora falou que a palavra conscientização está, de certa forma, obsoleta, mas, de certa forma, válida para essa minoria. Acho que a gente tem uma situação essa sim, não é uma pergunta polêmica, é uma pergunta difícil, né? Porque ela passa por essa questão da polarização política que o país enfrenta, né? Que é uma polarização muito grave, no sentido de que a gente não consegue armar consensos sobre coisas que são muito importantes para o país. Então, por exemplo, a questão, eu vou falar da questão que é uma questão que me é cara, que é a questão ambiental. A gente podia falar de educação, a gente podia falar de saúde, né? Que tem coisas que deveriam ser consensos mínimos em relação ao que o Estado brasileiro, não o governo, o Estado brasileiro deveria se comprometer, né? Ele devia se comprometer com uma saúde melhor para todo mundo, um SUS que fosse mais abrangente, que tivesse melhores condições, pagasse melhor os médicos, porque quem é que não vai querer uma boa saúde? Como? Né? Educação, a gente devia ter um compromisso básico que, independente do governo, independente da sua tendência, independente se você gosta do Lula ou do Bolsonaro, educação, puxa, é uma coisa tão básica. A gente devia ter uma educação para todas as pessoas, uma educação gratuita, é tão importante, dar acesso para as pessoas à educação. E eu acho que a questão ambiental devia estar nesse lugar também, mas não está. Infelizmente, não está. Agora, eu não sei, eu acho que se a gente continuar caminhando nesse caminho da polarização, dificilmente a gente vai conseguir resolver algumas das coisas que são mais básicas nesse país e que são muito graves, porque é um país muito desigual, né? Então, e a questão ambiental, às vezes, ela não parece parte tão relevante dessa desigualdade, mas ela é. Porque quem está nas periferias das cidades, quem está no meio rural e é mais pobre, é geralmente quem mais sofre os impactos ambientais. Então, na verdade, o caminho para isso seria a gente ter esses consensos mínimos, né? Muitos países que avançaram muito nos últimos anos fizeram esses consensos mínimos. Não depende de quem vai estar no governo, a gente tem um acordo sobre o que o Estado prioriza. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente poderia avançar bastante. Se você me perguntasse, mas você acha que a gente vai conseguir fazer isso? Eu diria que a curto prazo a gente não vai. Mas seria uma tentativa. Eu acho que a curto prazo a gente pode ter um cenário ambiental, principalmente, mas nas outras áreas também, muito ruim, exatamente porque a gente não consegue ter um acordo
como país, do que é importante, chave para todos os habitantes do Brasil. Mais uma pergunta e a gente encerra. Nurite, boa noite. Meu nome é Alessandra. Aqui está a Júlia, né? Somos do Colégio Dom Eliseu. E a sensação, quando eu peguei o livro, eu não tive tempo de viajar nesse livro, mas eu procurava respostas, né? E, inclusive, os alunos, né? Cadê a resposta? E agora a Júlia me perguntou. E qual é a resposta? Nós não temos. Esse caminho precisa ser feito, ele precisa ser construído. E eu notei que você fala um pouco sobre não ser humana, né? Deixou de ser humana. E eu te percebo muito humana na preocupação com o coletivo. Eu vou sair daqui com muitas reflexões. Eu ainda também não tenho o caminho, mas eu acho que você plantou muito nesse livro. E eu te agradeço por essa oportunidade. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, porque eu acho que é a conversa, que a conversa é parte do coletivo. É quando uma pessoa fala uma coisa, a outra pessoa responde, aí a terceira pessoa, que nem perguntou nada, fala, cara, não tinha pensado nisso, né? É essa possibilidade de fazer novas conexões que ajuda a gente a pensar nesse caminho. E muita gente fala assim, mas não tem caminho, então o que a gente vai fazer? Onde fica a esperança nessa história, né? Eu acho que a gente entender que não tem caminho ainda e ter esperança é super revolucionário. Entendeu? É tipo assim, olha, não tem, mas a gente vai fazer. Né? É entender que é um imperativo ético isso de fazer o caminho, de fazer essa luta. Né? E é por isso que o livro não tem resposta. Porque não tem resposta. Porque a gente precisa pensar sobre as coisas. É uma crise de pensamento crítico, mas é uma crise de imaginação, de imaginar novos mundos, de olhar para isso que a gente está vivendo e dizer, não, a gente precisa fazer melhor. Se a gente não fizer melhor, o planeta é sagrado, mas a gente já desacralizou tudo. E a gente pode acabar com o planeta e o planeta se recupera depois. Os dinossauros mandam lembranças, né? Se extinguiram e o planeta seguiu muito bem sem eles. Está aí há 65 milhões de anos sem dinossauros. O planeta vai muito bem, obrigado, sem dinossauros. Daqui a pouco a gente tem 300 mil anos como espécie. Se extingue, o planeta vai ficar muito bem. Mas se a gente quer que a nossa espécie perdure, a gente vai ter que criar um novo caminho. Inquietar-se. Essa é a palavra, né? Pessoal, agradecer a presença de todos, agradecer a Nurite, dizer que ela vai autografar aqui mesmo. Queria deixar um convite para o próximo Sempre um Papo, com a Alessandra Roscoe, voltado para os pais e as crianças. No dia 12, não perca, a partir das 9 da manhã, que será no sábado, e o local ainda será divulgado. Muito obrigado, boa noite a todos, e aguardem para o autógrafo.